Podem falar. Não sei se vocês sentiram a minha falta. Não. Quem que falou isso? Vai apanhar. Tá, pessoal. Então, voltando aqui. A Quem que teve audácia? ligação Brincadeira. está envolvida na quebra ou na formação das ligações entre átomos de uma molécula. Então, no vídeo anterior, a gente reviu que elas podem ser do tipo iônica, covalente ou uma ligação metálica. A força de uma ligação química, ela é determinada pela energia necessária para que ela consiga quebrar a ligação entre dois átomos, que por sua vez, ela vai se refletir na variação da entalpia das reações, nas quais as ligações químicas vão ser quebradas ou vão ser formadas. A entalpia de ligação, durante as reações químicas, as ligações químicas dos reagentes e dos produtos, elas são alteradas. Então, a entalpia de ligação, que é a mesma coisa do que energia de ligação, que é caracterizado por esse delta Lig aqui, ela vai ser a variação de entalpia quando a gente tem a quebra de 1 mol de determinado elemento químico e da sua substância que é na fase gasosa. Pode ocorrer também nos outros estados? Podem, só que é sempre mais comum a gente ver esse tipo de entalpia de ligação quando a gente tem substâncias na fase gasosa. Então, por exemplo, a entalpia de ligação para uma molécula de cloro, por exemplo, é a variação de entalpia quando 1 mol de cloro, na fase gasosa, ela vai ser dissociada em 2 átomos de cloro. Então, o que acontece? A gente tem aqui o Cl2 na fase gasosa. Então, a gente tem um cloro fazendo ligação simples com outro cloro, o que vai dar 2 átomos de cloro. A gente tem aqui os pares de elétrons distribuídos sobre o cloro. O cloro, então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, o cloro está, no caso aqui, fazendo uma ligação covalente. Tudo bem até aí? Uhum. Ok. Então, quando eu formo essas 2 moléculas de cloro, quer dizer que a minha entalpia de ligação, ou seja, a força que eu preciso para formar essas 2 moléculas de cloro, ela vai ser de 242 quilojoules. Ou seja, aqui está positivo. Então, quer dizer que essa reação ela vai consumir 242 quilojoules. Ela é uma reação endotérmica. Ela precisa dessa energia para que tenha quebra dessa ligação. Tudo bem até aí? Uhum. Yes. Para moléculas diatômicas, o que são as moléculas diatômicas? São moléculas que são formadas por 2 átomos, sendo eles do mesmo elemento ou não. Então, para moléculas diatômicas, o valor da entalpia de ligação, ela é a energia necessária para quebrar 1 mol da ligação que existe na molécula. Aí, nas moléculas poliatômicas, o que são as moléculas poliatômicas? São as moléculas que fazem 4 ligações, como é no caso do metano. Então, quando a gente tem uma molécula poliatômica, a gente usa a entalpia média das ligações. O que seria essa entalpia média? Então, aqui a gente tem uma molécula de metano, a gente tem um carbono, fazendo 4 ligações com hidrogênio. Então, a gente quebrou as ligações, então a gente separou aqui o carbono, aqui a gente tem 1 mol de carbono com 4 mols de hidrogênio. A gente quebrou essas ligações aqui que tinha. Portanto, essa reação, ela está consumindo uma energia de 1.652 quilojoules. Como essa molécula ela é poliatômica, então a gente usa a entalpia média. O que seria essa entalpia média? Então aqui,
o valor é apenas para um mol de ligação. Então, esse valor da entalpia que a gente achou, a gente tem que dividir pelo número de ligações, que no caso vai ser 4. Então, a gente pega a entalpia total e vai dividir por 4. Portanto, a entalpia média de ligação do metano, ela vai ser 413 kJ por mol. Tudo bem até aí? Sim. Peraí, professora. Pode falar. Essa entalpia que a gente achou de 1.652 kJ, então ela é entalpia média. Não, a entalpia média é quando a gente divide pelo número de ligações. Essa aqui é uma entalpia total. Porém, então é tipo de todos os átomos juntos. Exatamente. Entendi. Então, essa aqui é a entalpia total. A entalpia média é quando a gente vai dividir pelo número de ligações aqui. Entendi. Então, quando a gente divide por 4, a gente achou 413. Então, essa vai ser a nossa entalpia média. Uhum. Beleza? Obrigado, faz sentido. Então, por esse motivo, a gente tem essas tabelas de energia de ligação, como essa aqui a seguir. Então, para cada tipo de ligação, a gente vai ter um valor X de entalpia de ligação. O que a gente consegue notar aqui? Que todos os valores, eles são positivos. Por que eles são positivos? Porque quando a gente vai romper uma ligação, é necessário que a gente forneça energia para as moléculas. Sem energia suficiente, as ligações entre as moléculas, elas não vão conseguir se romper. Aí, em contrapartida, a formação de ligações, ela vai envolver a transferência de energia entre as moléculas. Então, sempre quando há a formação de ligação, aí quer dizer que vai ter a energia envolvida. E sempre quando há quebra de ligação, é necessário fornecer energia. Então, em outras palavras, a quebra das ligações, ela vai ser um processo endotérmico, porque ela precisa consumir energia, e a formação das moléculas, ela vai ser um processo exotérmico, porque ela vai liberar energia. Tudo bem até aí? Uhum. Sim. Então, aqui a gente tem uma tabela com alguns tipos de ligações químicas e quanto que vale a entalpia de cada uma dessas ligações. Então, conforme falou ali em cima, todos os valores são positivos porque tem energia para estar unindo essas moléculas. Então, a partir do momento que uma dessas moléculas lá for quebrada numa reação, é aí que vai ter a liberação de energia. Ok? Ok. Tá. Aqui a gente tem o conceito de radicais livres. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de radicais livres que ocasionam um envelhecimento precoce, faz mal para as células e tal. Então, o que são os radicais livres? Os radicais livres, eles são átomos ou moléculas que contêm um número ímpar na sua camada de valência. E por conta desse número ímpar, vai ficar o quê? Um elétron ali sozinho. E quando esse elétron ele não fica emparelhado, eles ficam muito instáveis e têm um alto poder reativo. Ou seja, ele vai procurar um outro elétron muito rapidamente para tentar se unir e ficar estável com outras moléculas. Então, conforme ele fica desparelhado, ele pode se unir a outra molécula e ele pode reagir ou até mesmo causar uma oxidação. No corpo humano, os radicais livres, eles podem causar doenças degenerativas e envelhecimento precoce e a morte celular. Porra. No nosso corpo, os radicais livres são aqueles que têm aqui, ó, por exemplo, o grupo OH. Então, o grupo OH, ele vai ter um par de elétron livre. Então, ele vai querer rapidamente se juntar em outra molécula. E nesse rapidamente, ele pode ocasionar
todos esses problemas no corpo humano que eu falei para vocês. Professora, Oi. as substâncias que terminam com OH não são os ácidos ou as bases? Substâncias que têm OH geralmente são bases ou álcools. Ah, entendi. Então faz sentido fazer mal no corpo, né? Então, aí as reações dos radicais livres, elas estão, que nem eu falei, elas estão relacionadas ao envelhecimento precoce. Então, o que geralmente a gente faz para combater esses radicais livres? Tem muitos estudos que estão a ver com a nossa alimentação. Então, entre elas aqui, a gente pode citar, por exemplo, os terpenoides, que são presentes nos grãos, na soja e nos vegetais muito pigmentados. Então, quando a gente ingere um grupo alimentício dele, ele reage com esse OH, o que impede a liberação dos radicais livres no nosso corpo. Então, são os alimentos também que a gente chama de antioxidantes. Então, tá vendo? Tipo, os alimentos cítricos, por exemplo, laranja, limão, tudo que eles falam que são antioxidantes, eles são bons para o nosso corpo, para daí estar combatendo esses radicais livres. Tá? Tudo bem até aí? Uhum. Tudo bem. Tudo bom, tudo bom. Então tá bom. Já tô acabando. O que são as aplicações de entalpia de ligação? O que diferencia essa reação da entalpia de reação que a gente viu nas aulas anteriores? Então, nas aulas anteriores, a gente tinha um valor de entalpia, né, nos exercícios que a gente resolveu no outro vídeo, a gente tinha um valor de entalpia para a reação completa. Porém, nesse caso, a gente vai perceber que para cada átomo, né, a gente vai ter um valor de entalpia. Ou seja, para cada tipo de ligação química, a gente vai ter um valor de entalpia. Então, notem que aqui, na ligação que o hidrogênio está fazendo, a gente tem um certo valor de entalpia. Na ligação dupla do oxigênio, a gente tem um outro valor de entalpia. E no produto aqui que formou a água, a gente tem um outro valor de entalpia. Então, notem que aqui, se a gente olhar na tabelinha anterior, uma ligação entre hidrogênios, a gente tem 1 mol aqui. Então, ela vai consumir 436. Aqui, a gente tem uma ligação dupla entre oxigênios. Então, aqui, ela vai consumir 495. Aqui, a gente vai ter a formação de água. Então, a gente vai ter 463 liberados. Então, aqui, quer dizer que do lado dos reagentes, somando aqui e aqui, a gente vai ter 683,5, que é o valor das ligações quebradas. Então, portanto, esse processo que está ocorrendo aqui, ele é um processo endotérmico. Quando a gente forma o produto, esse produto ele está liberando 926 quilojoules, ou seja, nesse caso, a gente está tendo um processo exotérmico. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Tudo bom. Tudo bem. Então, da mesma forma que a gente viu no exercício anterior, a gente tem a equação principal aqui, então a gente vai ter mais 683 do lado dos reagentes, não precisa trocar o sinal, e aqui a gente vai ter menos 926 do produto formado. Então, a gente soma os dois e a gente vai ter daí a entalpia geral de toda a reação. Então, portanto, utilizando a lei de Hess que a gente aprendeu na aula passada, portanto, essa reação toda quer dizer que vai liberar 242,5 quilojoules. No caso aqui, a gente não precisou inverter nenhuma, então ficou mais 683 menos 926. Portanto,
Essa formação da água aqui, ela está liberando 242,5 quilojoules de energia. Tudo bem até aqui? Uhum. Uhum. Sim. Aqui, gente, está explicando a mesma coisa que a gente já viu. A gente vai ter uma equação principal, a gente vai ver qual delas a gente vai ter que inverter e calcular a entalpia geral de toda a reação. Então, isso aqui, ó, nada mais é de um exemplo que eu já falei também nessa aula toda. Então, o primeiro passo é ver quem está do lado dos reagentes, quem está do lado dos produtos. Se tiver alguém invertido, a gente vai ter que inverter esse sinal. E depois é só somar e a gente acha a entalpia geral da reação. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que o que a gente já falou. Alguém tem alguma dúvida ainda a respeito disso? Fale agora o cálice Não, você brasileiro. tá de boa, tá de boa. Acho que eu vou ficar calado para sempre. Aqui, eu quero que a gente veja esse exercício 3, antes da gente encerrar. Então, aqui, ó, o cloreto de metila, que é o CH3Cl, ele é usado principalmente na fabricação de silicone e borracha sintética. Então, ele é obtido pela reação entre o gás metano mais o gás cloro sob uma temperatura de 300 graus. Então, aqui ele deu uma tabela para determinar se essa reação ela vai ser endotérmica ou ela vai ser exotérmica. Então, como que a gente começa fazendo esse exercício? Alguém sabe chutar? A gente vai analisar a fórmula. Isso, primeiro a gente analisa, vamos começar pelo metano. Quanto que vai valer a entalpia do metano? Pensem o seguinte, o metano ele faz 4 ligações carbono-hidrogênio. Cada ligação carbono-hidrogênio vale 413. Então vai ser 413 vezes 4? Exatamente. Isso para o metano, ok? Aí tem mais o gás cloro. Então, a ligação entre cloro... 242. Isso. Daí a gente só tem uma ligação aqui, então só vai ser uma vez 242. Isso para os nossos reagentes. Para o nosso produto. Vai ser 3 vezes... Peraí. Vezes 431. Não. Aí vai somar... Eu acho que é... Porque aqui... Ah, não. Vi errado, pera. 413 também. Isso, é 3 vezes 413. Mais 328. Isso, mais uma vez 328. Mais... 431. Beleza. Como que eu sei quem que é positivo e quem que é negativo? Pelo sinal. Não sabe, você chuta. É brincadeira. Na tabela, a gente não tem sinal nenhum. Então, como que a gente sabe os caras que estão positivos e como que a gente sabe os caras que estão negativos? Chutando. Se chuta na prova, daí a possibilidade, né, 50-50. É brincadeira, é brincadeira, professor. Brincadeira, brincadeira. Tudo meme, meme. Quando a gente rompe uma ligação, é necessário fornecer energia para essa ligação. Então, onde que a gente está rompendo a ligação? A gente está rompendo a ligação no início. A gente está rompendo as ligações nos reagentes. Entendeu? E quando a gente forma ligações, a gente envolve transferência de energia. Então, os caras dos lados dos reagentes, eles vão ser positivos.
E todos os caras do lado dos produtos, eles vão ser negativos. Deu para entender? Peraí, então isso é uma lei, Por um tipo... preço da padaria da região, que varia bastante. Oi? Isso aí é uma lei, tipo, tem que ser negativo ou positivo no caso do reagente ali, do... Exatamente. Você tem que ver onde que está tendo quebra de Foi chato. ligação, Mais onde barato. está formando as ligações. Matheus, Então, pôs o geralmente- microfone. Exatamente, Matheus. Então, aqui, ó, quando a gente Opa. tem esses dois reagentes, a gente está rompendo ligações aqui para formar os produtos desse lado. Então, quando a gente vai romper essa ligação, então a gente está fornecendo energia para as moléculas. Então, quando a gente rompe, quer dizer que vai ser positivo. Ah, entendi, Quando a gente entendi. está formando outras moléculas aqui do lado, está havendo transferência de energia. Portanto, do lado dos produtos, vai ficar negativo. Toda vez que tem que rompe, fica positivo, toda vez que tem transferência, fica negativo. Então, Exato. entendi. Agora entendi. Portanto, todos os caras desse lado vão ser positivos e todos os caras desse lado vai ser negativo. Portanto, fazendo o cálculo, né? Aqui a somatória de todos os átomos dos reagentes vai ser 1894. A somatória de todos os átomos dos produtos vai ser 1998. Portanto, aqui, ó, fazendo a somatória, quer dizer que sobram 104 quilojoules negativo. Ou seja, essa reação ela vai ser isotérmica, pois está havendo liberação de energia. Deu para entender? Deu pra entender. Sim. Deu pra entender, professor. Uhum. Desculpa eu falando do misto quente ali, que meu pai veio comentar um pouco sobre meu café da manhã. Tudo bem. Então, gente, a apostila de vocês termina aqui. Eu vou encerrar a aula de vocês aqui, tá bom? Mesmo assim, Ok. eu vou estar passando a lista de exercício para vocês me entregarem na segunda-feira que vem. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo. Ok. Tudo bem até aqui? Tudo então? bem, professora, tudo bem. Tranquilinho, Vai lá, tranquilinho, vai. tranquilinho. Então, amanhã, mais tarde eu vou estar enviando o link para vocês. Amanhã a gente vai ter live de física, 10 horas da manhã. Vai ser das 10 às 11, ok? Ok. Aham.